bem, estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Olha só aqui ao meu lado a Thaís da Fisiocare, sempre trazendo assunto importante para a nossa saúde. Boa tarde, tá? Tudo bem? Boa tarde, Mari. Tudo bem? Boa tarde a todos. Muito bem, vamos falar hoje sobre doenças respiratórias, né? Isso. Por conta desse frio. Assim, o inverno não tá tão intenso, né? Mas só pela diminuição, né, da umidade, tempo muito seco. Então, muitas doenças acabam acometendo, as doenças, principalmente as doenças alérgicas, né? Que a gente vê as rinites, sinusites, quem já tem problemas de asma, bronquite, né? Principalmente as crianças, né? Acabam sendo mais crônicos. E os idosos também, né? A gente vê os senhorzinhos mais acabam sendo internados por causa de pneumonia, né? Às vezes por uma coisa boba. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Principalmente nas nossas crianças, nos nossos idosos, então não ficar em ambientes muito fechados, com muitas pessoas, às vezes as pessoas querem fechar tudo, né? Então isso não é muito recomendável, né? Sempre ter um ar circulando, né? A higiene das mãos, né? Às vezes a gente vai espirrar e acaba espirrando na mão ou tossindo, né? Então sempre tá higienizando. Em ambientes fechados, pessoas que, por exemplo, usam o transporte coletivo, né, acabam, né, ficando muito unidas, ou às vezes a gente pode ser numa balada, né, ou academia, escola, né, os senhorzinhos que estão no asilo também, né, então a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo isso. E assim... A gente até tem algumas fotos, né, para mostrar, né, tá? Pode rodar aí, meninos. Então a gente começa com as que são, né, acometem, a gente sente bastante desconforto, mas não são tão graves, né, que são as rinites, né, que é aquela que a gente sente bem no nariz mesmo, aquela coceira, aquela irritação e toda hora tem vontade de espirrar, né, é uma irritação mesmo dos seios nasais, aqui bem, né, da cavidade nasal. E a sinusite já afetaria tanto a região da fronte, né, que é da testa, e região ali próxima, né, ao nariz, dentro dos seios nasais mesmo, que eles ficam inflamados e acabam, né, produzindo uma secreção mais espessa, né, devido a essa inflamação mesmo. Então causa muita dor, às vezes até dor na nuca, né, dor na região frontal da testa, dor no nariz, dor abaixo dos olhos. Os olhos ficam inchados, lacrimejam. Então tem que, né, ter todo o cuidado, principalmente as pessoas que já têm, né, casos, né, sempre todos os anos são acometidas, né, e então ela tem que sempre estar trabalhando ali para não ter tanto problema, né, tomar conta da higiene também, para não ser acometido por essas infecções. É verdade, se você está toda hora com esse problema de rinite, fica com um determinado papel mesmo, algum papel que é um pouco mais áspero, tá, acaba prejudicando, aí tem isso também, tá? O papel ele pode soltar, né, as partículas dele mesmo, o pozinho, né, se você tiver essa alergia pode até afetar, entrar na sua cavidade nasal, né, e acabar acometendo mais. Então o ideal seria um lencinho de pano, de tecido, e você sempre está trocando, né, esse lenço, porque não adianta a gente ficar com o lencinho, né, e usar todos os dias. Então sempre fazer a higienização mesmo, né, a higienização das mãos também, né, mesmo da face, né, para não acometer tanto, né. Muito bem, pode passar, meninos, a imagem, olha só. Do que a gente conhece tanto, né, o resfriado e a gripe. A gripe é aquela que a gente, né, tem um pequeno desconforto, às vezes, né, sente mal, uma dor no corpo, né. O resfriado já é aquele mais grave, que já deixa a gente de cama mesmo, pode ter febre, né. A gripe é causada por um vírus, né, como a gente sabe, o resfriado também, né, então não tem como a gente evitar totalmente, né, porque o vírus ele é mutante, né, então ele está sempre se renovando. A gente pode ter uma vez e depois ter ou mais grave ou mais leve, né, então, mas para a gente saber a diferença do resfriado e da gripe mesmo. Tá, e a gripe, geralmente, você pode cuidar na sua casa? A gripe pode cuidar em casa. Então, são aqueles desconfortos, né? Não estou me sentindo bem, o olho um pouco lacrimejando, o corpo dolorido, mas você ali está lidando com as coisas do dia a dia, está conseguindo
trabalhar, está conseguindo fazer uma atividade, andar, né? Agora o resfriado não, ele já te deixa totalmente de cama mesmo, você fica bem frágil, pode ficar com febre, né, também, e muita coriza, dor de cabeça, os olhos pesados, daí já tem que ter um cuidado mais específico, né, de procurar um médico ou procurar um pronto atendimento para você realmente, né, ver a causa de tudo isso e fazer um tratamento adequado. Né? Tá. Pode passar. E, né, já uma mais grave assim, seria a pneumonia. Então, a pneumonia já comete o pulmão mesmo, causa uma inflamação na região do pulmão, a pessoa fica bem acometida mesmo. Às vezes uma pessoa que tem um resfriado acha que ela está com um simples resfriado, então por isso que ela tem que procurar um hospital para saber se não é uma pneumonia, porque os sintomas são muito parecidos, né, da pneumonia e do resfriado. E a pneumonia já tem que cuidar com antibiótico, dependendo de como ela for causada, porque ela tem causa bacteriana, viral, fúngica, mas geralmente é por bactéria. Então, ela já tem que fazer um tratamento adequado, às vezes tem que ficar internada, né? Então, fazendo todo aquele tratamento, mas se for leve, às vezes não precisa, né? Melhor ficar em casa. Então, quando você estiver sentindo muito mal, de cama, procurar um médico para realmente ver se não é uma pneumonia, que é um caso mais grave, né? Pneumonia mata? Pode matar, sim. Mata principalmente bebês, os idosos, né? A gente vê muitos casos de pneumonia nos idosos que, infelizmente, levam a óbito. Geralmente, eles pegam uma gripezinha, assim, e daqui a pouco já tá, né, fica... Não que a gripe não vira pneumonia, o corpo fica mais frágil, né? Então, tem a chance de pegar outros tipos de bactérias, outros tipos de vírus. Então, pode pegar também... pode ser acometido por alguma causa da pneumonia. Então, é muito comum assim, a gente ver crianças, né? As crianças têm a bronquiolite também, tem broncopneumonia, né? Então tem que tratar mesmo, porque infelizmente pode levar a óbito, né? E uma doença que a gente não é uma doença respiratória, mas é muito comum nessa fase do inverno, é a meningite, né? Que acomete bastante as crianças por causa desse problema da gente ficar todo mundo junto, num lugar muito fechado. Então, ou a bactéria ou o vírus pode se propagar rapidamente. Então, a gente tem que tomar cuidado principalmente com as nossas crianças, porque é um acometimento muito grave, né? Ela acomete as nossas meninges que estão no nosso sistema nervoso. Então, a criança pode perder os movimentos, né, do corpo. E isso vai ser, assim, difícil de recuperar. Ela pode realmente ter um quadro muito grave físico. Então, a gente tem que tomar cuidado, pode levar a óbito também. Uau! Vamos passar para a próxima. Aí já seria a asma, né? Então, as pessoas que são acometidas pela asma sabem, né, todo o sufoco realmente que a asma traz, né? Então, a criança que tem asma, ela tem chance de se curar, né? Então, ela fazendo o tratamento adequado, certinho, ela pode chegar a um estágio que ela se cure da asma. Já o adulto, quando ele tem asma, já não tem mais cura. Né? Então já está no nível que ele sempre tem que estar prevenindo, né? Por isso da fisioterapia, fazer a prevenção. Então a asma, ela provoca uma inflamação ali nos brônquios que fazem com que eles fiquem tão edemaciados que ele fecha a passagem do ar. Então o ar não consegue passar por ele. Por isso que a pessoa sente aquela falta de ar assim, instantânea, né? E ela tem que tomar o broncodilatador, que a gente fala a bombinha, para poder diminuir essa inflamação rapidamente. E ela pode ser desencadeada por causa de pólen, né, fumo, poeira, poluição, ácaros também, né, que são aqueles que ficam em todos os ambientes e a gente não vê. Certos tipos de alimentos também, animais, produtos químicos. Então, todos esses tipos de produtos, né, eles podem desencadear a asma. Então, uma pessoa que já sabe, né, que é propícia, tem que tomar cuidado com tudo isso, com a limpeza da casa, não ter tapetes, evitar contato com os animais, né, plantas dentro de casa também não podem ter, tomar cuidado com certos tipos de produtos químicos muito forte, né, ou produtos em spray, tinta, né, porque sabe que pode desencadear.
A pessoa que ela está sentindo esses sintomas e nunca foi procurar o médico, né? Então, ir procurar, porque às vezes tem e nem sabe, né? Então, tem que fazer um tratamento adequado e prevenir para que quando venha o inverno ou, né, algum certo tipo de ambiente, você esteja mais forte, né, para não desencadear a sua asma, a sua crise de asma. Asma é um assunto sério, principalmente esses tapetes, né? Que às vezes a gente deixa o tapete um pouquinho maior, cortina. Isso às vezes falta, às vezes deixa por um longo tempo sem lavar, sem dar uma higienizada. E às vezes a pessoa até pergunta, nossa, eu não sei por que eu tô com essa asma, ou mesmo uma rinite, ou que seja as coisas, mas geralmente é por conta da cortina, por conta de tapete. Isso os médicos também já pedem para evitar, não é? Isso, evitar bastante, né? E assim, no inverno o que acontece? A gente não usou nada disso no verão, né? Nem na primavera. Aí a gente começa a chegar aquele friozinho, a gente tira os cobertores, os casacos de dentro do guarda-roupa, né? E eles já estão ali, os ácaros já se apoderaram dele, né? A poeira, os fungos. Então, antes um pouco de começar, né, a diminuir a temperatura, o ideal é a gente tirar tudo isso e lavar realmente, né? Principalmente as pessoas que já sofrem, né, dessas doenças respiratórias, dessas alergias. Então, o ideal seria isso mesmo. Tá. Vamos passar para o próximo, meninos? Olha só. Aí já seria a bronquite, né? Então, a bronquite também é a inflamação dos brônquios, mas ela não deixa o ar passar por causa de uma secreção muito espessa, né? A inflamação. Então, tem muito catarro mesmo, muita secreção, né, que fica ali toda acomodada nos brônquios. Então, causa também mal-estar, né, os mesmos sintomas praticamente que da asma, né, mas não com aquele súbito assim, aquela súbita perda de ar, né, mas pode causar muita secreção, muita tosse, justamente por causa dessa secreção. Então, pode causar febre também. Tem que tomar todo um cuidado, porque a bronquite também pode acometer grande parte do pulmão e levar a uma pneumonia também, né? Então, tem que sempre estar cuidando. As doenças respiratórias são muito parecidas, né? O tratamento também, mas a gente tem que saber certinho, justamente por elas serem muito parecidas, procurar o médico para ele diagnosticar com certeza que tipo de doença que a pessoa tem. E para fazer um bom tratamento, uma boa prevenção, para você não poder vir a ter novamente esse tipo de doença. Uhum. Pode passar, meninos. Olha só. Isso agora, o enfisema pulmonar, né? A prevenção total do enfisema pulmonar é a retirada do fumo, porque ele é causado pelo fumo. Então, quando chega o inverno, as pessoas que já têm propensão, né, são muito mais atingidas, né, pela doença, pelo enfisema. Então, muita falta de ar, é muito parecida com a bronquite também. Pode ter secreção, né, então pode ter tosse muito produtiva, ou pode ser seca também, né, e o enfisema o que é? Ele é destruição pulmonar, realmente. Então, nós temos os alvéolos, que são pequeníssimos, né, saquinhos que fazem a troca gasosa para o nosso sangue. Então, eles trocam oxigênio para o sangue, mandam oxigênio e tiram gás carbônico. Então, esses saquinhos, esses alvéolos são destruídos, né? A gente não tem mais essa troca gasosa, então tem muita falta de ar, muito cansaço, muita fadiga. E o tratamento, né, tem que ser adequado, procurar um médico para ver que medicamento certinho você pode tomar. E se você fumar, tem que parar de fumar, não tem como. Que o fumo ele traz muitas desvantagens para o corpo todo, né? Principalmente para os nossos pulmões, né? Como a gente pode ver, ele afeta o cérebro, afeta nossa cavidade oral, os dentes, gengivas, né? Sistema circulatório, coração, garganta, né? Traqueia, fígado, rins. Então, todos os órgãos são acometidos, né? Fora a parte que a gente vê também, parte estética, as unhas ficam amarelas, a pele fica ressecada, né? Então o cabelo fica sem brilho, sem vida. Ele acomete todo o corpo, não tem uma parte que você fale que
eu fumo isso, né, vai ficar bom. Não, só é um vício, né? É só o psicológico, né, que vai ser beneficiado, entre aspas, né? Mas o corpo todo vai reclamar, vai pedir, fora os casos mais graves que a gente pode chegar a um tumor no pulmão ou em outras regiões do corpo. Então, principalmente nesse período de frio, nesse período de seca, a gente tem que tomar bastante cuidado nos ambientes fechados, né? Porque as pessoas que são fumantes passivas acaba sendo pior do que as pessoas que realmente são fumantes ativas, né? Então, tomar bastante cuidado com isso também. Muito bem. Tem mais uma foto, meninos? Eu acho que essa última. É a última? Bacana, isso. Mas então são várias doenças, né? Tá, mas assim, no geral, é mesmo ter toda a parte de higienização, é sempre procurar um médico, é sempre prevenir também dentro de casa, que é super importante. Isso. Enfim, é ter toda uma prevenção também, né? Porque essas doenças, elas estão com a gente diariamente. Então, a qualquer momento ela pode aparecer. Então, tudo vai depender também da forma que você vive. Isso. A gente vê, né, que às vezes a gente trabalha com várias pessoas, uma tem gripe, a outra acaba tendo também, que é muito fácil, né, o vírus está no ar. Então, às vezes, nesses casos, não tem como a gente prevenir, né, mas, assim, a prevenção é realmente a higienização, né, sempre manter, não ficar muito em ambientes fechados, muito aglomerados, e as pessoas que já têm doenças crônicas, como asma, bronquite, enfisema, fazer uma prevenção através da fisioterapia, né? Então, a fisioterapia trabalha toda a musculatura, né, da sua região respiratória, né, do corpo todo, para você ter uma melhor... você não fica tão estressado, não fica tão cansado no dia a dia, né? Tudo isso vai ser benéfico para todo o seu corpo, para todo o seu sistema circulatório, sistema pulmonar, sistema cardíaco. Então, a prevenção da fisioterapia mesmo através dos exercícios, né, que nós vamos solicitar para aquela pessoa não ter essas crises, esses quadros muito graves dessa doença. Então, por exemplo, a asma pode desencadear, mas ela vai ser mais leve, a bronquite mais leve, né, tudo isso para prevenir mesmo quadro de fadiga, cansaço, falta de ar, né, então ela vai saber como ela vai agir no momento que ela tiver essa crise, né, que ela pode estar fazendo alguns certos de exercícios que vai amenizar um pouco essa falta de ar. Então, a fisioterapia vem para trabalhar muito a prevenção mesmo nesses casos. Muito bem. Bom, o pessoal que está em casa quiser saber mais informações, né, sobre o assunto, porque a fisioterapia, ela agrega tudo, né, na Fisiocare. Deixa o telefone para contato, o endereço. Bom, a Fisiocare fica na rua Dom Aguirre, número 574, aqui no centro mesmo de Bragança. E o telefone, para qualquer dúvida que você tiver, é 4034 5308. 4034 5308. Muito bem, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no programa. Volte sempre com algum assunto importante, né? A gente tem que se cuidar, tem que olhar para nós, né? Eu sempre falo isso, mas a gente tem que ficar de olho aí no nosso corpo para não vir uma coisa pior na frente, né? Isso, e principalmente fazer a prevenção de todas essas doenças. Muito bem, obrigada, uma boa tarde para você, querida. Obrigada, boa tarde para todos. Muito bem, gente, eu vou ficando por aqui nessa tarde, mas eu espero vocês, né? Semana que vem com muito mais. Aí de segunda a sexta-feira, a partir das 3h30, não perca o programa Conexão Radical, bombando aqui na TV Altiora, para todo o Brasil também. Então, um beijo grande e até segunda-feira, se Deus quiser.